Olá, boa tarde. Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu vim abordar um tema com o vovô que é esclarecer bastante nesse mundo nosso, que é sobre o trabalho. O vovô vem há centenas de anos tentando explicar dessa forma o que é o trabalho para o homem. O vovô conta que muitas vezes na sua vida ele trabalhou muito forçado, mas ele trabalhou como escravo. Ele não teve o seu trabalho como um trabalho assim normal. Hoje você vai até horário e você tem todas aquelas tranquilidades que a gente tem nos dias de hoje. Pois é. Aí o vovô vem falar o seguinte: olha, na nossa época nós não tinha muito direito de fazer as escolhas. Nós trabalhava desde cedo até o escurecer. Nós via o dia amanhecer e o outro dia escurecer. Assim seria sempre os dias do vovô, ele falava. Mas ele pensava: nossa, mas o trabalho é bem pertinente mesmo, né? Mas depois, com o tempo, ele foi acostumando, conforme ele foi crescendo, ele foi vendo que o trabalho, o fato de você ter serventia ao próximo, e principalmente ele próprio ao serviço, tinha muita ênfase. E com o tempo o vovô foi aprendendo que o serviço já fazia parte dele, assim como parte de todos os irmãos, mesmo apesar de ser escravizado, como ele mesmo falava nas épocas, mas ele falava que muita gente não gostava do serviço, não gostava dessa palavra que se chama trabalho. Por quê? Porque o trabalho, ele tem que ser feito com gosto, o vovô fala. Ele tem que ser feito com atitude. Se não tiver atitude, não tiver gosto, o trabalho não rende, não vai. Ele se torna um desafio para você todos os dias da vida. O vovô fala que depois que ele desencarnou, ele foi entender melhor o que era o trabalho. Aí ele começou a entender o seguinte, que lá nas terras distantes, mais distantes, né, que ele fala, tipo da época de Roma, os egípcios, que ele fala, nos seus estudos ele via o seguinte, que as pessoas que tinham muito poder não trabalhavam, ficava só mandando, ordenando, faça isso, faça aquilo, e não sei o que, a mesma coisa de Roma. Pelos estudos que ele fazia lá em cima, com os mentores espirituais, ele via que todo esse povo não trabalhava, aproveitava dos outros até o último fio do suor que ele tinha para poder compensar. Mas o falava o seguinte, e ele começou a aprender o seguinte, que o nosso corpo tem tudo um limite. Tem horas que a gente não aguenta mais fazer aquela tarefa, aí não tem jeito, aí tem que parar mesmo. Mas visto que na época dele a escravidão era muito grande, ele não tinha como parar. Ele começava desde manhãzinha e terminava só quase no entardecer. Era assim o seu trabalho. Nos canavial, nas lavouras de milho que ele tinha na época, para tratar de todas as criações da fazenda, e assim vai. Mas chega um tempo que o vovô fala o seguinte, que o nosso corpo ele vai envelhecendo. Aí determinados serviços que a gente vai desenvolvendo, a gente não consegue fazer mais. Não é porque a gente não quer. Aí é onde que eles apanhavam, o vovô fala. Mas não apanhava. Porque nós não aguentava mais fazer o serviço. Nós era jovem na época e nós fomos envelhecendo naquele serviço. Chegava uma hora que o mesmo serviço que a gente fazia na época que era mais adolescente, mais jovem, na nossa idade já pouco mais velho, a gente já não conseguia fazer a mesma desenvoltura. Aí o vovô percebeu o seguinte, nossa, mas o nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina que só tem altura até uma certa idade. Depois daquela idade não tem jeito mais. Aí o vovô começou a perceber o seguinte, como tem o dia e tem a noite, o nosso corpo funciona assim. Até certo horário dá para se fazer. Depois daquele horário não dá para fazer mais nada. Dependendo do serviço não consegue fazer mais. Aí você já não vai enxergar direito o que está fazendo, aí você já não vai ter mais aquela desenvoltura. Por isso que existe o dia e a noite, eu vou falar. O dia para ser trabalhado e a noite para se descansar. Mas o mundo mudou muito, né, que nem o vô falou, ao longo dos anos que ele via. Depois da escravidão dele e tudo, o povo ainda começou a trabalhar não só de dia, mas como começou a aumentar mais ainda à noite. Não parava mais. Enfim,
mudava-se os horários. Tinha pessoas que trabalhavam de dia e passavam a trabalhar à noite. Mas tudo tem um limite. Mas o que eu vou querer abordar nesse tudo, que ele vem falar para mim e explicar nesse vídeo, é que o trabalho é muito importante para o homem. Ele passou a perceber isso quando ele foi embora dessa vida para outra. Por quê? O fato de o homem dele se ver que ele não é útil para aquela vida faz dele muito inferior. Então o trabalho não só torna ele melhor um dia após o outro, nos dias de hoje, até mesmo nos dias dele naquela época, que ele vivia na escravidão, útil. Eu vou falar que é muito difícil você ver o seu corpo parado. Os nossos braços, que nem ele fala, nossas pernas, tem sempre que estar em movimento, ele fala. Não adianta ficar parado. Só fica parado quem está enfermo mesmo. Aí eu vou falar o seguinte, para quem está assistindo esse vídeo. O trabalho, ele não é à toa. Ele é necessário para a nossa vida. Trabalhar, a gente tem que começar desde cedo até os últimos dias da nossa vida. A gente tem que executar a nossa tarefa. Por quê? Seja pelo corpo físico, nos movimentos, ou seja com a cabeça. Enfim, o que não pode é parar, eu vou falar. Parar jamais. A gente só para quando a gente desencarna dessa vida para outra. Mas nesta vida, mas na outra a gente como espírito, a gente ainda pode continuar trabalhando, desenvolvendo um outro trabalho, que talvez não seja mais fácil como é aqui que ele fala, mas é um trabalho mais íntegro, é um trabalho espiritual que ele fala. Isso para algumas almas, não são todas. Por isso que hoje o vovô vem explicar nesse vídeo que o trabalho do homem na Terra é muito importante. Tão importante que todo homem que ele vê que não trabalha aqui, ele pensa o seguinte: nossa, esse homem está morrendo mais cedo. Por quê? Porque ele está sem fazer os movimentos do corpo e da memória. Ah, mas ele fica o dia inteiro sem fazer nada, que nem eu vou falar assim, e não procura trabalho. Está difícil. Ele conta que quando ele vai fazer os trabalhos nos seus terreiros, tudo, a maioria das pessoas pede trabalho para ele. Mas tudo bem. Aí ele pede: nossa, avô, eu preciso de trabalho, eu não consigo trabalho. Mas aí o vovô fala o seguinte: mas será que não está conseguindo mesmo? Ou será que você que não está querendo desenvolver o trabalho, está escolhendo? Todo trabalho é um bom trabalho, eu vou falar. Não existe trabalho melhor que o outro. O que existe é trabalho de ser mais fácil de ser executado, eu vou falar. Mas o homem e a mulher não nasceu para ficar sem o trabalho, para ficar sem as tarefas. Seja a mulher dentro do lar ou fora do lar, seja o homem fora de casa com outras tarefas de terras distantes, não importa. O que importa, porque eu vou abordar nesse vídeo, é que o trabalho é muito importante para o homem. Ficar sem trabalho é como se estivesse morrendo um dia após o outro. Aí o vovô vem perguntar nesse vídeo: será que de fato você quer mesmo ficar sem trabalho? Quer morrer um dia após o outro mesmo? Ah, mas tem muitas pessoas que vai perguntar para o vovô o seguinte: ah, mas eu já trabalhei a vida inteira, agora eu quero descansar. Aí o vovô fala o seguinte: pois é, agora você quer descansar. Mas você vai descansar como? Só porque a sua idade já está naquele limite? Existem muitas formas de você fazer o seu trabalho, a sua tarefa, sem ter que deixar de trabalhar, mesmo pela idade. Ou fala que o fato de você ter uso do seu corpo, mesmo a certa idade avançada, faz de você uma pessoa muito íntegra, de dentro para fora. Por quê? Porque o homem sem trabalho e a mulher sem trabalho desde criança, ele não consegue procurar mais aquilo que a gente se fala assim de vontade. A vontade tem que partir lá de trás, que não vou falar, lá do começo, desde criança. Ensinar os pequenininhos: olha, você precisa trabalhar desde cedo para você ganhar o seu pão de cada dia lá na frente. Tá, mas daí como que eu vou ensinar para as crianças e para os pequenos isso aí? A lição de casa, como ele sempre fala. Primeiramente, pedir sempre força ao Pai Maior. Por que força ao Pai Maior? Porque o Pai Maior nos criou, deu toda a força que a gente precisava do corpo, deu as mãos, os pés, tudo. E hoje a gente não sabe fazer bom uso disso. Por isso que muita gente hoje em dia está em cima de uma cama, quase. Porque não querem mais trabalhar, não querem mais executar os ofícios da vida. Isso porque deixou de fazer outras coisas, outros agradecimentos, e principalmente, como ele vem sempre em terra falar, as lições de casa. Então, o vovô pede
né, quem estiver assistindo esse vídeo, que pense melhor. O trabalho fortifica muito o homem com a mulher, em todos os sentidos. Não só na saúde, como nos seus conceitos psicológicos. Ele vai se tornar útil, de alguma forma. Ele vai sair, ele vai entender, ele vai saber o porquê. Eu vou falar. Existe todo um mistério atrás dessa palavra que se chama trabalho. Desde quando não seja um trabalho assim que você não se corrompa muito, tudo bem, eu vou falar. Mas o trabalho é muito importante para o homem desenvolver toda aquela tecnologia que ele precisa para ele poder seguir em frente no seu dia a dia. Tornar a sua vida talvez mais fácil um pouco, ou mais criativa, ou melhor para os outros que vão vir. Então, ficar sem trabalho, eu vou falar, é muito difícil. O dia e a noite foi feito justamente com essa plataforma, eu vou falar. De dia eu trabalho até os últimos dias que o sol tiver. De noite eu descanso, se assim eu puder. Se não for o inverso, que como muita gente faz. Na época dele ele só trabalhava de dia mesmo, que eram os únicos horários que ele tinha para poder trabalhar. À noite era só fazer o descansador mesmo preso na sua senzala. Então a reflexão que o vovô deixa, o ensinamento nesse humilde vídeo, é o seguinte: pense bem, homem e mulher. O trabalho, ele fortalece você de dentro para fora. Você não percebe, mas o seu corpo em movimento, ele ativa várias células e vários desempenhos da sua cabeça. Então ficar sem atividade, ficar aí por aí sem nada para fazer, é a mesma coisa que você não existisse, eu vou falar. Um homem sem atividade é a mesma coisa que ele não existisse. Então, para o homem existir, sempre precisa existir o trabalho. Se não existir o trabalho, como esse mistério que ele está explicando nesse vídeo, as coisas não vão mais para frente. Então eu vou deixar bem claro para vocês que estão assistindo esse vídeo que o trabalho é que mantém vivo o homem e a mulher. Sem trabalho não existe mesmo vida. Por quê? Porque você não vai estar fazendo nada para mudar aquelas coisas e não vai estar fazendo os movimentos que precisa fazer. Pela sua sobrevivência, principalmente, pelo seu construir da sua vida, as suas moradas, e ajudar o próximo a construir também o seu futuro. Então, olha a importância com calma que é o trabalho. O trabalho da vida e da força, eu vou falar. Só quem não trabalha, quem não quer, eu vou falar. Mas o trabalho pedido com uma intenção mais forte para Deus Pai Maior, ele forma sempre um ciclo grande dentro do corpo da pessoa. De energia, de proteção e de muita força interior. Então, dentro dessa palavra trabalho que todo mundo especificou hoje em dia, que ele traz desde as terras distantes lá da sua mãe escravidão, ele fala que o trabalho é toda a vida que o homem pode ter de melhor e a mulher. Mesmo que ele envelheça no seu trabalho, não tem problema. Pelo menos ele ainda está vivo. O pior é se ele ficar sem o trabalho. Aí pode ser que ele vai morrendo cada dia um pouco. Então, para quem é acostumado a trabalhar desde pequeno, sabe como é importante o trabalho e não consegue ficar sem ele. Mas quem não consegue aprender a dar valor no seu trabalho, quer ficar aí sem ele, é como se a pessoa estivesse deixando de existir um dia após o outro. Então é preciso pensar bem. Eu vou pedir a vocês que reflitam sobre essa forma de pensar sobre o trabalho e valorize e agradeça ao Pai Maior por existir o trabalho que vocês têm, mesmo que seja humilde. Porque vocês vão estar vivos em cima daquele trabalho e nunca morto sem ele. Então, o valor que o trabalho tem, seja na memória ou seja no corpo, é muito importante. Então, o vovô vem deixar esse recado para vocês. Que vocês valorizem tudo aquilo que vocês precisam. E continue trabalhando. Porque depois dessa vida, possa ser que vocês ainda trabalhem mais um pouco ainda. O descanso não existe, ele fala assim, filho. O que existe é só um término de um trabalho. A gente deixa essa vida e continua fazendo um trabalho bom do outro lado de lá. Só que do lado de lá não vai ter todo esse monte de
regalias e regras que tem aqui. Lá é totalmente diferente, ele fala. Mas isso é para um próximo vídeo. Até!